a letra está morta, disse Jesus. Amém. Mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. A pessoa pode decorar a Bíblia e não saber nada de Deus. É verdade. Porque a Bíblia, ela não é um livro de história. A Bíblia, ela fala alguma coisa da história, mas ela não é um livro de história. O apóstolo João, no seu final ali no último capítulo, ele diz ali que se fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, não caberia nos livros do mundo. É muito. Que o que está aqui na Bíblia é apenas o conteúdo para nós conhecer Jesus como Salvador. Então a Bíblia não tem por finalidade contar história, detalhes, disso, aquilo. Não. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é a palavra de Deus. E o conteúdo dela é para nos levar, né, a Cristo. Né? Amém. E esses dias nós estávamos ali, acho que não sei se foi na quarta-feira passada, não sei o que foi. Alguém mandou uma pergunta dizendo assim, acho que tem um irmão que mandou, por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Né? Porque não existe, né? Ele escreveu, mas ele não existe. Dizem que existem vários livros de Enoque, mas que na verdade não é de Enoque. Alguém escreveu, né? Dizendo que é de Enoque, né? Uhum. E não concordo com a Bíblia, né? Verdade. Então não tem nada a ver com o livro de Enoque, né? Uhum. Mas então o que está na Bíblia é apenas o conteúdo para nos achegar a Cristo, conhecer Jesus, né? Amém. Como Salvador. Então, Glória a Deus. quero chamar a atenção aqui, nessa leitura que nós fizemos, está falando de Samuel. A história, realmente, a passagem aqui sobre Samuel, nós encontramos que sua mãe, Ana, né? Ela não era estéril. E a outra, né, naquele tempo havia poligamia no Velho Testamento, né? Havia poligamia, né? Mas ele podia ter mais do que uma esposa, né? E tinha outra que, a Benina, acho que é uma coisa assim. Penina. É Benina, né? É. Ela fazia pirraça para Ana, no caso, né? Porque ela não, a outra, o marido demonstrava muito carinho por ela, mas ela não gerava filho, e no Velho Testamento ele é tido como uma maldição, né? Não gerar filho. De maneira que às vezes uma coisa ruim que acontece com uma pessoa é para manifestar a glória de Deus, né? Aleluia. Como aquele rapaz, aquele moço que era cego de nascença. E os judeus tinham em mente que uma pessoa que trazia alguma coisa de nascença era um pecado, né? Os pais tinham pecado, alguma coisa, por isso que estava ali, uma praga, né? Então perguntaram para Jesus, por que ele é cego de nascença? Será que foram os pais dele que pecaram, ou ele? Mas ele não podia ter pecado, porque ele nasceu cego, né? Aí Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas ele é assim para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, muitas vezes, um problema que nós enfrentamos, nós sempre devemos levantar as mãos e agradecer a Deus nosso Amém. com as mãos. Porque tudo tem como finalidade a glória de Deus ser manifestada. Glória a Deus. Então, a Ana não dava luz, é estéril, né? E ela indo ali vamos dizer assim, no templo, né? Onde era feito o sacrifício. E ela estava ali realmente angustiada. E diz a Bíblia que ela nem comeu. E ela ficou ali no altar de joelhos chorando. Enquanto que o sacerdote ali foi ali e chamou a sua atenção, né? E dizendo que ela, né? Dizendo até que ela estava bêbada, né? Ela disse, não, a serva não está embriagada, eu sou uma mulher angustiada. E contou a história, que ela estava clamando por um filho. Ela cria. Porque quando a pessoa não crê, ela nem ora, mas ela mesmo sabendo que ela não tinha condição de gerar, ela acreditava que Deus podia mudar. Amém. Estava lá no altar clamando a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então, sacerdote, que seja feito, né, segundo o teu desejo.
isso aconteceu em seguida depois. E ela teve então a Samuel. E ela não foi egoísta, ela doou, ela entregou o menino Samuel para ser criado no templo, para ser completamente dedicado ao Senhor. E Deus não deu apenas um filho, deu um profeta. Amém. E não era apenas um profeta, deu um profeta para mudar a história de Israel, mudar a condição decadente que Israel estava, porque o sacerdócio tinha caído, estava apenas, vamos dizer assim, oferecendo um culto vão ali, sem a presença de Deus, né? E agora Samuel, Deus usou aquele menino de tal maneira que mudou realmente a condição, né? Mas aqui, chamando a atenção para alguns detalhes nessa leitura, diz a Bíblia que, primeiro, Samuel, o jovem Samuel servia a Deus, servia o Senhor perante Eli. O que quer dizer isso? Que ele servia pelo que ele aprendeu da igreja, do sacerdócio. Você vai ver depois na continuação da leitura que era isso. Ele servia o Senhor, mas pelo que ele ensinava, pelo que a igreja ensinava, pelo que o sacerdote ensinava. Com certeza nós temos milhões e milhões de pessoas que na verdade pensam que estão servindo a Deus pelo que é ensinado na igreja. Mombrana diz assim, que quando uma jovem vai para o convento, né, vai lá para ser freira, né, ela não vai lá para ser uma mulher de uma fama, ela vai lá para ser uma santa. Até põe uma aliança no dedo para representar que está casada com Jesus, né. Aqui não tinha nenhum que era bem... Você era católico, não? Né? Foi católico? Não puro, mas mas fui por causa da minha família. Cada família, né? A maioria, né? Mas é assim, a tradição é essa. A freira põe uma aliança para dizer que ela é casada com Jesus, né? E está ali para pensando estar servindo a Deus, né? Então, assim estava o menino, o jovem Samuel, servindo ao Senhor de tudo, dando a sua vida, deixando, né, qualquer coisa para servir o Senhor, né? Mas perante Ele. E diz aqui, não havia, logo o mesmo versículo diz, não havia visão. Não havia visão. Era simplesmente o ensinamento, visão manifesta. Não se manifestava, não tinha nada, não tinha visão. Falando de visão, nós podemos lembrar de Mateus 16, 13 em diante, que Jesus, quando o discípulo ali em Cesareia de Filipe, começou a interrogar eles e perguntar para eles o que as pessoas diziam que era ele o Filho do Homem. Então cada um começou a dizer, olha, uns dizem que o Senhor Isso eram as pessoas que conheciam Jesus, que vinham nas reuniões, né? Que viam os milagres, que comiam pães multiplicados, e peixe, e curas e tudo. O que eles dizem que eu sou? Foi quando cada um disse, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, ressuscitado. Outros dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é algum outro profeta que veio e... Cada um tinha uma ideia, quer dizer, todo mundo cria em Jesus. Vinha ali, Jesus é o homem que nos abençoou, o ministério tremendo. Mas eles não sabiam, na verdade tinha imaginação, né? Não tinha visão manifesta. Aí Jesus disse, agora eu quero saber de vocês. Glória a Deus. Eu quero saber, como eu disse aqui, nós temos só o povo da mensagem aqui nessa noite, pouquinhos, né? Mas só da mensagem. Não tem um visitante aí, tudo bem, o visitante não vai entender, né? Se perguntasse aqui, o que vocês pensam de William Branham, né? O que você pensa do profeta dessa era? Vamos dizer assim, não é isso, né? Eu quero perguntar, mas então, Jesus disse, eu quero saber de vocês o que vocês pensam que eu sou. O que vocês pensam? Já ouviu o que eles pensam? Cada um tem uma ideia diferente.
E agora eu quero saber de vocês. E parece que daí não houve muito argumento, um ficou olhando para o outro, mas será que não é nenhum desses aí que foi falado? Aí Pedro disse, tu és o Cristo. Amém. Quer dizer, Amém. o ungido, o Filho de Deus vivo. Quer dizer, Deus gerou alguém como ele agora, entre nós. Jesus olhou para eles, olha Pedro, tu é Pedro, né? Tu é um homem sem letra, tu é um pescador apenas, mas não foi teu conhecimento. Jesus disse, não foi carne e sangue que tu revelou. Isso foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Foi Deus. Aleluia. Aleluia. Tu teve a revelação. E sobre esta pedra, e é bom destacar isso aqui, a Igreja Católica diz que a pedra é Pedro, eles dão uma interpretação que é Petro, pedra pequena, coisa assim, que a igreja foi sobre Pedro, que é uma sucessão de papas, né? É assim que eles ensinam. Verdade. Já os evangélicos, diz que a igreja está edificada sobre Jesus. O irmão Augusto era da Igreja Pentecostal Unida, é assim que eles ensinavam, que a igreja está edificada sobre Jesus, Sim. e está errado também. Mas como? É errado, mas não é sobre Jesus. Não. A igreja não está edificada sobre Jesus. A igreja está edificada Revelação. sobre a revelação Amém. Amém. que permite a pessoa conhecer Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus. Amém. Parece que é tão bonito. Não. A igreja está sobre Jesus. Mas qual deles? Tem tanto, cada igreja apresenta, uma Assembleia apresenta um Jesus, a Pentecostal Unida uma, o Batista outra, porque a doutrina é Jesus e a palavra, né? É verdade. Não, é a revelação Glória a Deus. que permite a pessoa conhecer a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. E aqui diz que não havia visão manifesta, né? Uhum. Não tinha visão. Então, vamos dizer assim, então, ele diz, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, ele diz assim, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Então, alguém pode estar pregando Jesus e não ser o Jesus que os apóstolos pregaram. Você acha que pega qualquer ensinamento aí, doutrina, e estão falando de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, né? Então, as pessoas estão crendo em Deus pela palavra daquela organização e não pela revelação, né? É verdade. E então, Jesus disse, sobre este fundamento, sobre essa rocha, eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Agora, quando se fala de igreja, irmãos, não é um grupo de pessoas. Ainda que é um grupo de pessoas. Mas não é um grupo de pessoas. Vocês estão me entendendo? Amém. É um grupo de pessoas que é trazido pelo Espírito Santo. Nós podemos trazer um grupo ali, reunir 100, 200, 300, 400, sei lá o que for. E não quer dizer que ali é a igreja. Ali deve ter pessoas que são a igreja de Jesus. Porque, conforme está em Coríntios 12, 12, 13, diz que por um Espírito somos todos batizados, formando o corpo. Aleluia. Quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito, formando o corpo. Então, a Glória a única Deus. maneira de nós ser colocados na igreja, no corpo de Jesus, é pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Por isso que no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, verso 37, as pessoas perguntaram, varões irmãos, em outras palavras, homens irmãos, o que devemos fazer para nos salvar? Aqueles que entenderam, que a Bíblia diz que seus corações foram compungidos, e eles perguntaram, o que havemos de fazer? Pedro disse, arrependo-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Amém. E Glória a Deus. recebereis o dom do Espírito Santo. É verdade. Muitas vezes as pessoas pensam que quando se batizou nas águas, concluiu tudo. Não, foi apenas um passo. Verdade. É como subir uma escada que tem Degrau. 100 degraus, seja lá quantos for. Quando você subiu o primeiro degrau, não quer dizer que você já está lá em cima, você tem que continuar subindo. A pessoa se batiza para receber o Espírito Santo.
Amém. E o profeta diz, como a pessoa veio, arrependeu dos seus pecados, o primeiro passo é justificação. Então ela precisa agora continuar, né? Continuar se movendo para ela realmente chegar a receber o Espírito Santo. Então o Espírito Santo lhe coloca no corpo, né? Amém. É o Amém. Espírito Santo que vai realmente colocá-lo no corpo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, mas voltando aqui, então, o jovem Samuel servia o Senhor perante ele e não havia visão manifesta. Logo diz assim, que o Senhor chamou a Samuel. E tudo que ele conhecia de Deus era sobre a sua igreja. Você fala com um severiano, tudo que ele sabe de Deus é sobre a sua igreja. Fala com um católico, ele é pessoa temente, sincera. Eu estava hoje, vou dar uma caminhada de manhã ali na beira do mar, então exercitar as pernas um pouco, caminhar um pouco, né? E ali, quando eu estava voltando, estava uma senhora ali na passarela, sentada assim, sai, chega da areia assim, com a Bíblia. Aí eu pensei, cara, essa é uma evangélica, né? Aí eu, cumprimentei ela, parabéns, está lendo a palavra de Deus, é muito bom. Aí ela, sim, abriu a Bíblia assim, vi que tinha um santinho dentro, né? Aí já vi, não, ela serve o Senhor perante a Igreja Católica. Mas conversei com ela, né? E ela, não, se guarde, é a palavra de Deus, continue lendo, né? Aí a pessoa está ali, sabe? Mas vai perguntar da Bíblia, não deve saber nada. Ela sabe da Aparecida, ela sabe mais não sei quem, da Virgem Maria, mas da Bíblia mesmo não deve saber nada. Eu tenho a Bíblia mais como um ídolo, não? Eu coloco aqui aberta, né? Na beira da cama, se você pensar, não é. Você tem que colocar dentro de você. Amém. Alguns abrem a Bíblia, deixam a Bíblia e até fica empoeirada no Salmo 91. Que diz ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa sobre o Onipotente. Não está dizendo que é para deixar a Bíblia aberta, é para habitar. É para morar no esconderijo. Amém. É Glória a aquele Deus. que entra no esconderijo do Altíssimo, é o que descansa. Amém, Jesus. A Bíblia apenas está te dando um endereço, é um mapa, não é você. Você chega ali, tem uma placa que diz assim, Sombrio. Você para na placa ali, você nunca chega em Sombrio, né? Ou aqui para lá, Araranguá. Mas se você parar na placa, você não chega nunca em Araranguá. Você tem que seguir o caminho que você vai chegar lá, né? Tantos quilômetros até Criciúma. Você para na placa ali, não, está aqui Criciúma. Não, ele está indicando para você ir. É A verdade. Bíblia é o caminho. Glória a Deus. Verdade. A Bíblia é o caminho que está indicando para você seguir que vai chegar lá. Obrigado. Não disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Obrigado, Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Mas então aqui, irmãos, veja bem, o que é uma pessoa dedicada, ele era um profeta, chamado para colocar Israel de volta nos trilhos, não sabia nada de Deus, sabia da igreja, sabia do sacerdote ali só. Né? E diz assim, que então, de tanto, ia deitar, o Senhor falou, foi deitar. O Senhor falou com ele, chamou, Samuel. Levantou, foi lá, foi ele não foi lá. Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? Não, o que é que o Senhor, sacerdote, quer comigo? Verdade. Porque ele não conhecia Deus, né? É verdade. Irmãos, é um quadro muito, né, para ser considerado, né? Ele não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Aí, ele foi na terceira vez, o velho Eli, sacerdote, Deus está falando com esse menino. Mas ele já ficou trocando as orelhas, né? E não fala comigo mais, está falando com o menino, com o jovem, e não fala comigo. Porque ele há muito tempo tinha largado, deixou os filhos dele numa bagunça, fazia qualquer coisa, e aceitava o suborno, e tudo estava ali, né? E naquele tempo os filhos do sacerdote era praticamente, obrigatoriamente, ser o sacerdote, porque era a tribo de Levi, né? Os levitas, né? Então eles eram levitas, eram automaticamente ser sacerdote. Mas Deus estava interrompendo aqui, quebrando aquele elo para começar algo novo, né?
Amém. E então diz que ele disse, olha, jovem, se voltar a te falar de novo, te chamar de novo, tu não vem aqui falar comigo. Tem alguém mais que quer falar contigo, né? Diga, Senhor, fala, e o teu servo ouve. E assim ele fez. Glória a Deus. Mas aqui diz assim, o verso 7 diz, porém Samuel, depois de tudo isso, depois dessa terceira vez que Deus chamou, diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas servia o Senhor. Como é que você entende isso? Servia porque o sacerdote lia o Pentateuco, lá a Bíblia, né? Trazia os ensinamentos, e ele fazia tudo que sabia, mas não era por revelação, era por ensinamento Do homem. Mas chegou então um momento que Deus, ele era um escolhido, e Deus falou com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. E não é fácil, irmãos, para quem já teve que sair, né? Você sair às vezes da Igreja Católica não foi tão difícil para mim sair da Igreja Católica, porque na verdade eu já sabia que não tinha nada ali. Eu já estava cansado de ir lá botar a língua assim e o padre botar a hóstia na língua. Né? Naquele tempo era assim, que não sei se ainda não faz, né? Não, daí era assim. Agora Era católica, não? Mas agora eles não dão, eles entregam para você pegar, né? Algum, que vai de cada um, eu acho, né? Porque agora eu já vi, às vezes. Lá, entregava, pegava o cabelo. Tinha que ser todo mundo, o padre pegava um pãozinho e botava na língua. Botava na língua. Fazia assim. Aí Os mais antigos, assim, tu via assim, que ia lá na frente. Mas na verdade, né, eu só fui umas 2 vezes, porque, né? Não era tava na muito, fila. não era muito católica. Não, bem apostólica relaxada. Então, era assim, aquilo não me satisfazia. Quando eu era pequeno, eu achava que Deus estava ali atrás daquele altar lá, com a santanhada lá, né? Naquele tempo o altar era cheio de santo, né? No tempo que eu era pequeno, e o padre rezava a missa em latim ainda, né? Aí não entendia nada, né? E de costa, né? Ele virava as costas para a pessoa e rezava de costas, não nem estou com vocês aí, né? E ninguém entendia nada, né? Domino, bispo, lá não sei o que lá, e falava lá em latim, ninguém entendia nada. Lá nós morávamos na casa antiga dos meus avós, e lá tinha todos os livros assim em latim. Em latim ainda, né? Era obrigado, né? A missa tinha que ser em latim, né? Então, como eu disse, não foi tão difícil. Quando Deus tratou comigo, né? Talvez até foi mais difícil deixar os amigos, todos os parentes, tudo lá na época, né? E romper com aquilo. Parece que eu não dependia dos parentes, não morava com eles, mas assim, a influência sempre. Eu larguei tudo, até que não foi lá tão difícil. Mas larguei para servir a Deus. Mas foi difícil, porque você tem que sair e ficar sozinho. Imagina um jovem com 20 anos, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, de repente eu tive que tomar uma decisão de ficar sozinho, né? Aí não era tão fácil, mas aí buscamos companheiro que queria, né? Agora, depois, 3 anos depois, quando a mensagem clareou para mim, foi mais difícil, né? Aí eu já era obreiro, eu pregava, eu cantava no coral, eu participava da reunião mensal do ministério, uma igreja grande já em Caxias. Aí foi mais difícil. Então, imagine você, o Eli, eu entendo isso, o Samuel servindo o Senhor perante ele. Você se desprender daquilo. Porque você não vai dizer que não foi abençoado. Eu fui abençoado na denominação. Deus me abençoou muito, foi uma grande caminhada para mim. Mas quando eu entendi mais da palavra, eu tive que seguir a caminhada, né? Amém. Tive que seguir a caminhada. Então, aqui, então diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhes tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Amém. Mas ele Glória a conhecia, Deus. a Bíblia, eles conheciam, a Bíblia, o Velho Testamento, o Pentateuco, eles conheciam, porque era feito o sacrifício, tudo baseado no que estava na Bíblia. Ele não conhecia a palavra no sentido palavra viva, revelada, né? Então, ainda não conhecia o Senhor. Então, o que o Senhor falou com ele? Que aquilo tudo tinha chegado ao fim. Que aquilo tudo tinha chegado ao fim.
Aquilo tudo, como eu falava domingo na escola em Caxias, falando sobre a obra-prima, vamos dizer assim, a cana ali, o pezinho do milho, como é que chama ali? Talo. O talo ali, né? As folhas, tudo serviu. A casca, sabugo, tudo serviu. Mas o que vale é o milho, ou é o trigo. O pé de feijão nasceu, que lindo o meu feijão, mas não tem feijão. Mas ele, se continuar, ele vai chegar a ter feijão, e daí morre a palha. Morre, ninguém quer levar palha para casa, né? Que é o feijão, que é o milho, né? Então tudo teve a sua serventia, vamos dizer assim, seu valor. Tudo aquilo foi nos conduzir, só que a coisa vai diminuindo. Estou falando em termos de roça aqui, mas sei que todo mundo é meio colono aqui, né? O Samuel trabalha na roça, bom, o Ezequiel trabalha na roça. Sim, até os 18 mais ou menos. Então já sabe, né? Então é assim, você colhe lá um monte de feijão, então lá, depois vai tudo num saco, quando bate lá, peneira, tira a palha, tudo, e fica um saco, dois lá, terminou, né? A palha fica lá em casa. É assim que Deus usa a natureza para explicar essas coisas, né? Muitos chamados, diz a Bíblia, poucos escolhidos. A gente, com o amor de Deus em nosso coração, a gente olha para as pessoas, a gente gostaria de ver todos salvos, né? Claro, há uma noiva, é importante a gente notarmos que há uma noiva e há uma igreja. Eu sei que a maioria das denominações não entende isso, né? Não entende, mas eu estava falando com um pastor lá em Caxias ainda, agora foi no sábado, né? E foi na sexta-feira, não sei, né? Foi na outra semana. E ele estava dizendo, pois falando sobre ele também disse que crê que a noiva, eles não falam de noiva, é igreja, né? Que vai subir antes da tribulação, né? Eu digo, não, nós também cremos assim. E digo, pois é aqueles que vão dar a vida aqui para. Mas daí vai ser mais difícil, né? Mas o profeta diz que vai ser muito mais que vão ser salvos aqui na tribulação do que a noiva. O profeta diz que a noiva é representada em Enoque. Enoque era um. Porque na verdade a noiva é um corpo só. E Noé representa as virgens nécias, que passam pela tribulação, ele salvo na tribulação, ele passou pelo dilúvio. Enoque subiu antes, andou com Deus e subiu. E Noé passou pelo dilúvio. E ele disse, está vendo? Enoque era 1, Noé era o 8. Né? Então é mais. Verdade. Vai ser muito mais salvo na tribulação do que a noiva. Mas a noiva faz parte do governo. Ele disse que a noiva, os santos se assentarão com ele. Amém, glória a Para Deus. julgar inclusive os anjos, Paulo disse isso. Né? Verdade. Inclusive os anjos vão ser julgados pela noiva, né? Amém. Mas então, vendo isto, né, observando, há uma noiva que sobe antes da tribulação. E depois, né, nós subimos, os mortos ressuscitam primeiro, como está em 1 Tessalonicenses 4. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados, e subiremos e encontrar o Senhor nos ares. Assim Amém, sabemos, né? glória a Deus. E daí entra a tribulação, é o que está em Apocalipse 12, né? O dragão se levantando contra o resto da família. É família também. Mas fico aqui e passo pela tribulação. É verdade. Mas veja bem, a revelação, meus irmãos. O profeta diz na mensagem o arrebatamento, parágrafos 65, 66, ele diz que o arrebatamento é uma revelação. Verdade. E que a noiva, ela está buscando essa revelação. Amém. Ela busca a revelação do arrebatamento. Glória a Deus. Para você viver esperando o arrebatamento. Amém. Uma vez eu estava, há muitos anos, eu estava conversando, estava com um casal dentro do carro, estava falando essas coisas que nós estamos falando aqui.
E estava dizendo isso, olha, eu estava dizendo assim, se você não se salva, você que conhece a mensagem, você não dá valor, possivelmente você não sirva, essa pessoa não sirva nem para a vigilância. Porque a pessoa é sincera nas denominações. Eles não conhecem a revelação que foi dada. E são sinceros. E a pessoa dentro da mensagem que não são verdadeiros, não são sinceros, não leva a sério. Mas uma igreja só. Infelizmente, o profeta diz, são 3 classes que estão aonde se reúnem. Não estou dizendo que nós aqui, então que vamos ficar dizendo quem é da... Não. Da igreja, da mensagem. São 3 Amém. classes. Glória a Deus. São incrédulos, e os piores incrédulos são os que conhecem. Manufaturados, que são, manufaturar, você sabe, é fabricado. Né? Ele faz tudo direitinho, bonitinho, mas ele não tem aquilo por dentro. É uma apresentação, ele é um ator. E tem os verdadeiros. E tem os verdadeiros. Né? Glória a Deus. A Bíblia mostra claramente que, diz ali que 2 partes dela foram extirpadas, cortadas, né? Eu não lembro agora a escritura, se eu encontrar aqui eu vou ler, não, mas eu posso citar de cor, né? Diz aqui que 2 partes dela foram cortadas, extirpadas, e que uma terceira parte restou nela, né? E essa terceira parte disse, farei passar pelo fogo, e aprovarei como se prova o ouro. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu quero ler, né? Está aqui, ó. Está aqui, eu encontrei, ó. Zacarias 13, versículo 8 e 9. Preste bem atenção nisso aqui, ó. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas. Extirpar é cortar fora, né? E expirarão. Expirar é morrer, né? Mas a terceira parte restará nela. Uma terceira parte. Então o que o irmão está dizendo é isso aí, né? 2 partes, um incrédulo, outro é manufaturado, que é igual ao incrédulo. Né? O profeta diz, não tenha medo do incrédulo. O incrédulo, quando você pregar uma coisa que ele não entendeu, não gostou, vai embora. Mas o manufaturado fica até perto de Jesus ser crucificado, lá perto do Pentecostes, e depois vende o mestre e vai embora. E vai para a forca ainda, né? Que era um apóstolo. Meu Deus. Judas era um apóstolo, administrador da igreja. Então veja aqui, bem, expirarão, mas a terceira parte restará nela. Agora veja o que acontece com essa terceira parte. Farei passar esta terceira parte pelo fogo. As coisas que você passa é para provar a sua fé. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Aleluia. Ela invocará o meu nome. Naquela hora que as coisas ficarem difíceis, ela invocará o meu nome. Aleluia. E eu a ouvirei. Glória a Deus. Direi, é meu povo. Amém. Ô, glória. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Não está aqui bem retratado as 3 classes? Aham. 2 vão perecer. É uma coisa desagradável, irmãos, quando você vê alguém, seu irmão, sua irmã, dali, e de repente se vai. E você não pode fazer nada. Porque tudo que você pode fazer é pregar a palavra, levar as pessoas que elas levem a sério realmente. Porque a única maneira é que a pessoa por si mesma, ela realmente tome Deus na sua palavra. Ah, mas eu já me batizei, acho que está bom assim, né? Se apenas entrou, né? Se apenas deu um primeiro passo. É como diz lá em Jeremias, que entrou com a água pelos tornozelos. Mas o Senhor ordenou, ande mais. Aí a água estava pelos joelhos. Aí foi mais um pouco, veio aqui nas partes das coxas, em cima. Ande mais. Aí a água chegou, depois mais, chegou aqui em cima.
E depois, no último passo, a água cobriu, tinha que nadar. Já não tocava no chão mais. A noiva tem que chegar ao ponto de viver sobre o sobrenatural. Caminhar sobre o sobrenatural. Mas Aleluia. para isso Deus tem que tirar todo o apoio. Deus tem que fazer com que o nosso ninho seja desfeito. O profeta comparou isto com a águia. Ele ficou observando com os seus binóculos. Diz que a águia vai e faz o ninho em cima das rochas das montanhas. Lá bem alto, para que um coiote, nem um animal possa ir lá. Um pico de pé lá em cima e ela lá faz o seu ninho. Mas ela acha um galho de árvore lá e ela prepara, ela trança aquilo, ela mata um cordeiro, pega a lã, arranca toda a lã e faz um ninho bem fofinho, bota os ovos ali, naquele ninho bem macio. Eles nascem ali, descascam ali, bem maciozinhos ali, né? Mas eles vão crescendo, vão criando pena. Um dia ela dá uma olhada assim e vê que eles estão todos empenados, estão uns bichinhos grandes lá, uns pássaros grandes com asas já, e ali, um pouquinho aberta, só esperando comida, né? Esperando que a mãe traga lá um pedaço de carne e põe na boca deles, né? Aí ela começa, em vez de trazer comida, ela tira a lã do profeta. Ele pregou isso da mensagem, como a águia agita seu ninho, né? Ela pega com as garras ali e desmancha o ninho. E eles ficam em ponta de madeiras ali, de espinhos, que não dá para se acomodar. E daí ela diz, olha, o ninho está desfeito, vocês têm que me acompanhar agora. E o nosso lugar é lá em cima, nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. E o profeta ficava olhando isso, com o binóculo, de longe, observando, né? E diz que ela estende as asas, instrui os garros, cada um com um biquinho ali numa pena, aquelas penas, o profeta disse, é tão forte as penas da águia, da asa de uma águia, que ela tem a águia lá dá uma largura desse espaço aqui, né? 3, 4 metros de tamanho, né? De asa, né? Muito grande. E ela agarra ali, cada um numa pena, e ela levanta voo e se vai para as alturas com eles. Aquele monte de águiazinha pendurada ali. Mas chega lá em cima, ela dá um mergulho e larga eles no ar. E eles têm que bater asa, e ela fica voando ao redor. Fica voando ali, e eles se batendo, e ela voando ao redor. Glória a Deus. Quando um parece que cansa e vai cair, ela dá um mergulho e pega, e leva de novo, né? O profeta diz, é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele desmancha o teu ninho aqui, te leva para as alturas, te solta lá. Você diz, mas eu fiz isso aqui, e agora está tudo mal, eu não consigo. Bate asa. Bate asa, faz força. Glória a Deus. O profeta disse, a primeira Bíblia que eu tive foi realmente a natureza, né? Olhando a natureza. Deus trabalha através da natureza. Então, me chamou a atenção essa escritura. Hoje eu estava pensando ali, o que eu vou ler? E eu pensei, vou ler essa escritura com os irmãos, né? Samuel servia o Senhor perante ali, porém, a palavra do Senhor não era manifesta ainda. Não havia revelação manifesta. E mesmo quando o Senhor falou 3 vezes, ele não entendeu. Teve que ter uma ajudinha, né? Daquele sacerdote dizendo, olha filho, fala com Deus lá, porque eu não te chamei, né? É uma questão de nós ter, irmãos, a nossa experiência com Deus. Nós vivemos, na verdade, na melhor era, no final. É o encerramento de tudo. É o tempo de encerramento. Não há outra era depois dessa. É a 7ª era. Ao ponto que Daniel disse que o povo que conhece o seu Deus farão proeza nos últimos dias. Aqui estamos nós, nesse dia de encerramento. Que Deus nos ajude. E eu digo, eu tenho falado, eu tenho me preocupado porque, como o irmão Augusto estava dizendo, o americano se dando conta, aquele homem, teve um moreno, que ele falou menos, mas ele disse assim, tá vendo o que ele disse aqui? Ó? Isso é para você, jovem. Uma banda fala isso, eu li aqui, hoje que eu li para os irmãos, né? Amém. A mensagem, né? É para você, jovem. Eu tinha, acho que meus 13, 14 anos na época, eu estava na adolescência. Eu era um jovem naquele tempo, né? Amém. Porque quando isso, aliás, quando ele falou da vice-presidente, né? Presidente ou vice-presidente, né?
até a cor da roupa, ele falou. Lá estava uma mulher. Talvez ela nunca leu a mensagem lembrando aquela senadora na Câmara Régua, né? Mas ali estava se cumprindo. E essa é a hora. Esse é o momento, irmãos. Talvez nós vamos ter que ter um pouco de aperto, mas estamos muito folgados ainda, né? E nós não sabemos viver folgado. É quando nós temos aperto que nós buscamos o Senhor. Que Deus nos ajude nessa hora. E aquele homem, aquele que fala, eu não lembro o nome dele, nenhum dos dois, né? Mas aquele homem, aquele ministro, ele disse que o pai dele não permitiria ele falar, entrar nessas coisas. O pai dele era um ministro antigo, que certamente conheceu o irmão Branham, né? Viveu no tempo do irmão Branham, mas não permitia, mas ele está falando. Ele é um pesquisador de profecia. Ele não falou de nenhum dos outros que ele pesquisou. Ele disse, esse homem falava até errado, mas nenhuma das suas profecias falhou. Glória a Deus, Tá dizendo aleluia. isso? Acho que é assembleiano ele, parece, se eu não me engano. Assembleiano. Assembleiano, né? Nenhuma das suas profecias falhou. Sabe quantos ele tem escrito no canal dele? 1 milhão de pessoas. E esse 1 milhão vão falando para outros e vão, né? Dizendo que esse homem nunca falhou nas suas profecias. Não é um pastor da mensagem, não. É um pastor trinitário da Assembleiano que está dizendo isso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe isso ajude alguém, né? Glória a Deus. E ajude talvez as virgens Nessie que estão lá na denominação a se despertarem também, para se preparar para dar a vida aqui, porque a noiva some, né? E eu espero que nós subimos, né? Amém. Glória a Deus. Vivamos por esse dia. Aleluia. Vivamos por esse dia. Eu estou fazendo todo o esforço, a gente prega, mas parece assim que isso não deu muito resultado. Quase vou a pensar pelos resultados, mas eu não vou parar, não. Nem que eu fique pregando para as paredes, aí, nem que seja prejuízo, né? Amém. Mas agora mesmo eu estava ali em Pelotas, eu tenho mantido um programa ali numa rádio que ela alcança Pelotas toda e mais 6 cidades ao redor. E daí surgiu uma rádio em Canguçu, que é uma cidade que fica ali uns 60, 70 quilômetros de Pelotas, né? E daí o rapaz lá, o diretor da rádio, me disse, olha, um amigo meu lá tem essa rádio ali em Canguçu, não quer botar um programa lá e tal. Daí eu disse, eu estou indo a Pelotas, nós conversamos, mas eu pensei, não vou botar mais programa, para que programa, né? Aí, chegando lá, perguntei bastante, quanto é que o rapaz lá, o dono da rádio, vai fazer o programa? Ele disse, eu disse, eu vou fazer um programa de segunda a sexta, de 1 hora, imagina, de 1 hora. É R$180 ele faz. Aí eu digo, então eu disse que eu pago 200, vamos fazer sábado e domingo também. Pode ser também. O que é R$200, né? Para um programa, você ter um espaço de 1 hora numa rádio que alcança toda a cidade ali, ao redor, tudo, né? Glória a Em Deus. Canguçu, a cidade de Canguçu. Um sinal eu tive. Primeiro programa que eu fiz, 2 pessoas mandaram mensagem que estavam ouvindo o programa. Uma mulher, depois um homem, né? Mulher é Ana Solange, acho que é o nome dela, e depois um homem, Jair, não sei do que lá, que mandou mensagem que estava ouvindo, da cidade de Canguçu, né? Porque a rádio ela fica num distrito, fica fora da cidade, né? Então, oportunidade. Aí o pastor Paulo Pereira, que está ali perto, já está, vamos ver, já fazer culto lá na cidade, né? Então estamos pregando. Estou ali todas as manhãs, quando eu não estou viajando, estou ali com 1 hora de live ali pregando. Pelo menos alguém está ouvindo, né? E essa pandemia, que já matou quase 600 mil pessoas no Brasil, fez a gente se despertar um pouco. Alguns pastores não se despertaram, ficaram de férias e quase esvaziaram a igreja. Alguns se acostumaram a ficar em casa e não voltaram mais, né? Mas na verdade, a gente começou, eu já fazia programa de rádio, já transmitia pela internet, daí a gente começou a se dedicar. Teve no início, o ano passado mesmo, que a gente ficou aí quase 2 meses fazendo cursos online, né? E esse ano de novo, né? E agora está ali, é bom, é um canal que está aberto. Os irmãos estão lá nos Estados Unidos, estão ouvindo, lá em Buenos Aires estão ouvindo, lá no Paraguai. Alguém está ouvindo, né? Pessoa dando testemunho, Deus abençoando. Amém, glória a Alguém Deus. consegue ouvir. Estou ali das 11 do meio-dia, né? Agora estou fazendo um pouquinho mais. Eu começo ali às vezes às 10 horas,
Bota o irmão Brando, vou começar a fazer isso. Bota o irmão Brando, alguém pode escutar o profeta, depois eu entro, faço o programa, né? Mas estamos aí, irmãos. Só para nós concluir aqui então, diz aqui no versículo 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Amém, Jesus. Ele era uma criança, ele era um adolescente, que crescia, ele estava crescendo ainda, né? E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quer dizer, se perdeu. Porque era o Senhor falando. Aleluia. Você não precisa ter medo quando é o Senhor. Quando é realmente a palavra do Senhor, ela vai acontecer. Amém. De todas as maneiras, ela vai se realizar, né? Que Deus nos ajude com essa palavra. Nós já vamos passar para a ceia. Acho que nós vamos. Bem, está ali, né? Depois a gente traz aqui, então, né? Que Deus nos ajude. Vamos estar precavidos. Às vezes eu tenho ouvido pessoas dizer, estou desanimado. Acha um lugar melhor? Me diz então, que eu vou junto então. É melhor? Não tem. A Bíblia diz, em Jeremias, diz que o inferno está embaixo e nós estamos em cima segurando na palavra de Deus. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Você já pensou? Eu vi um testemunho, eu não lembro o detalhe agora, um testemunho de um médico que era ateu. E ele, mas eu acho que foi antes da pandemia isso. Ele teve uma doença, não sei, mas não era o Covid, né? E ele esteve à beira da morte. Eu já me esqueci os detalhes agora, né? Era ali o estado de Goiás, de Goiânia, acho que era. E ele era ateu. E ele viu naquela hora algo horrível, mas horrível. E ele caindo naquele lugar. E ele clamou a Deus. Ele viu as pessoas em gritos, gemendo, como está na Bíblia, rangendo os dentes. E ele clamou a Deus. E ele deu um testemunho ainda, falou na televisão, um médico famoso, né? Que ele disse que ele mudou o conceito dele. Até a repórter perguntou se ele ia querer ir para alguma igreja. Ele disse, não decidi em que eu vou. Porque a pessoa fica bem perdida com a igreja, né? Porque cada um para um lado, né? Mas ele disse, não, há algo que eu não quero para aquele lugar, não. Deus tem um propósito aí para a pessoa, né? Então, nós estamos, irmãos, aí. Não há é como diz que um general, comandante do navio que lutaram contra os Incas acho que era, né, que tinha no México, que era uma tribo ali, o povo indígena, né, que estava ali, e eles vieram ali, os espanhóis, né, e eles encostaram o navio e desceram tudo, o soldado, né, e o comandante pegou e tocou fogo no navio. E os soldados ficaram olhando. Olha, o navio que nos trouxe aqui está queimando. Agora, ou nós vencemos ou nós vamos ser comida para eles aí. Vamos perecer. Eu digo também que é a mesma coisa conosco. Não há retorno. Voltar para onde? Para o inferno? Não. Não. Eu saí de lá. Meus pés estavam lá. Estava resvalando lá para o inferno e eu saí. Agora é no arrebatamento. Amém. Aleluia. Lutar dia após dia, né? Trabalhar. E Maravilhoso Deus. ver alguém ainda poder entrar, né? Aleluia. É muito tarde a hora em que nós estamos Obrigado, vivendo. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nos Deus. ajude. Amém, Senhor. Deus Aleluia. estenda a sua mão de graça, né? Glória a Vamos nos Deus. colocar de pé, vamos fazer uma oração. Oh, maravilhoso. E depois nós vamos ler a escritura sobre a Santa Ceia, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos. Nosso amado Deus e nosso Bendito Pai, Salvador. obrigado, Senhor Jesus, Ó Deus. Tu és por esse momento
especial para considerar a tua palavra, Mas, Senhor, que temos aqui nos congregados, nos reunidos aqui tem sido tão bom. com os teus filhos. Somente a tua graça, Que o Senhor ajude teu amor, a esse que o Senhor tem reunido tem nesse guiado, lugar. Pai, tem sustentado. Ajude cada um deles, Pai. Que o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe aqui o irmão José Augusto, a Marcelei, abençoa o irmão Tiago, Oh Deus, abençoa que a graça. o irmão Ezequiel, sua esposa, abençoa todos nós aqui, Pai. Oh Deus. Nos colocamos diante do Senhor Aleluia. e queremos estar caminhando com passos firmes. Nessa hora, quando o tempo está se findando, Bendito Salvador. mas ainda nós estamos aqui. Isso é verdade. Certamente porque deve haver alguma ovelhinha por aí desgarrada Oh Deus. que precisa ser trazida ao aprisco do Senhor. Isso é verdade. Aleluia. No nome do Senhor Jesus, Aleluia. nós oramos Glória a Deus. e nos colocamos aqui para o teu serviço, Pai, Sim, Pai Santo. confiando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. Aleluia. É a nossa oração, Glória a Deus. no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.